Quando eu comecei, há 23 anos atrás, nesse cenário de projeto e venda de imóveis planejados, fazendo projetos de interiores, fazendo projetos de imobiliário, eu tinha muito claro uma coisa para mim, eu queria fazer projeto. Era uma coisa que eu gostava de fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, e eu tinha muito claro que eu queria fazer projeto. Muito bem, diz aqui o Daniel, preciso vender, né? É isso aí. Eu sabia que eu queria fazer projeto, porém, quando eu adentrei nesse segmento, adentrei na loja e depois um pouco mais adiante na indústria, aí tive o contato de que fazer projetos não era suficiente. Porque para a gente fazer um projeto, a gente precisa fazer com que a pessoa queira aprovar o projeto e queira comprar o projeto. E aprovar o projeto e comprar o projeto são coisas diferentes. E aí eu tive o meu primeiro entendimento de que não era para mim esse negócio de ter que vender, porque afinal de contas eu gostava de fazer projeto, eu não queria ser vendedor, eu queria ser arquiteto, como depois eu me formei, eu queria ser projetista, eu queria fazer projetos. Eu achava que vendedor era aquela pessoa que usava da malandragem, usava da lábia para tentar convencer alguém, e eu não me via tentando convencer ninguém, eu não me via tentando incomodar alguém, eu tinha esse sentimento de que eu estaria incomodando as pessoas, né? E aí eu tive algumas dificuldades com isso, porque afinal de contas, se por um lado eu era projetista, né, eu gostava, modéstia à parte, fazia bons projetos, as pessoas elogiavam os projetos, mas não compravam. Aí eu pensava, puxa vida, mas como assim? Eu achava que se um projeto estava bom, estava bonito, pronto, o que faltava para a pessoa comprar? Então, tá aqui, cliente, compra, o que está faltando? E não vendia. Então eu comecei a ter coleção de projetos bonitos, projetos bem elaborados, projetos até inovadores para a época, né? Estou falando de uma época que o Promob recém estava sendo expandido, ainda fazia projeto no AutoCAD R14, renderizava no AutoCAD também. Exatamente, para ti que não sabe, o AutoCAD também renderiza. E aí transformava, né, aquela experiência do cliente em uma coisa legal, o render na época era uma coisa muito nova ainda, mas não vendia. E aí aquilo não entrava na minha cabeça, até que começaram, né, gerente, colegas, enfim, olha, tá faltando técnica de venda. Mas eu dizia, olha, eu não quero ser vendedor, eu quero fazer o projeto para a pessoa vender. E lá eu fui, há um bom tempo ainda até descobrir que o que eu achava, que o vendedor era o cara chato, que queria incomodar alguém, nada mais era do que um preconceito de minha parte. E que eu não saber vender nada tinha a ver com vocação. Eu achava que para eu vender eu tinha que ter vocação. E aqui um primeiro entendimento para ti nessa noite de hoje. Vender não tem nada a ver com vocação. Às vezes as pessoas se confundem. Tem ali uma pessoa, um colega, né? Eu tinha colegas que eram muito bons em conversa e conseguiam convencer, encantar o cliente. E eu achava que isso era saber vender. Eu achava que saber vender era quem tinha muita conversa, né? Muita lábia para poder convencer o cliente. E aquilo não era para mim. E aí eu entendi que, pelo menos aí eu passei a entender que nada tinha a ver com isso. Vendas não tinha nada a ver com vocação. E se você tem na figura de algum colega alguma pessoa que conversa bem, que é comunicativa, e você acha que isso é porque é dela, e por isso só ela tem vocação de vendas, nada a ver tem. Ela tem talvez, né, um certo dom da comunicação. Mas mesmo a comunicação pode ser aprendida. E vendas é necessariamente um conjunto de técnica. E sendo um conjunto de técnica, qualquer pessoa pode desenvolver, mas da maneira certa. E lá fui eu, então, tentar descobrir como é que fazia para vender os benditos projetos, porque afinal de contas, os projetos eu sabia fazer, mas vender, e aí fazia um briefing de um jeito. Aí o cliente chegava lá com um carro legal, já pensava que esse aí tinha dinheiro para gastar, ia lá, fazia, e dizia que afinal de contas, né, o que tinha de diferencial? A primeira coisa que os clientes me perguntavam, o que tem de diferencial aí no produto de vocês? Não, veja bem, que nós temos aqui a corrediça da tal marca, nós temos 100% MDF, achando que esses argumentos técnicos era o que faria ele convencer. E no fim eu descobri que isso não era, porque afinal de contas, técnica de venda não tem a ver com argumentos técnicos apenas. Eu preciso entender um processo muito além. Eu preciso estabelecer vínculo. Aí tive que descobrir o que era esse lance de vínculo. Descobri o que era um tal de motivador de compra. Descobri o que era perguntas abertas, fechadas, que iriam me dar, então, uma geral do que o cliente estava buscando. O briefing que converte, as perguntas mágicas. E aí eu fui entendendo que venda nada mais era do que um processo
passo a passo que eu poderia fazer, tudo bem. Mas aí entrei numa outra situação. Porque se eu fui jogado num monte de conteúdo de vendas, também tive muita dificuldade em assimilar tudo isso. Porque afinal de contas, venda, eu descobri isso muito depois, ela é muito parecida nas outras esferas comerciais. Vou citar aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma caneta. Muito bem. Eu vou vender uma caneta. Como é que eu faço para vender uma caneta? Bom, uma caneta é um produto que, primeiro, ele já existe, ele está pronto, basta com que o cliente queira comprar uma caneta, basta eu mostrar para ele as qualidades que vão facilitar para que ele compre essa caneta, o preço está dentro, maravilha, o cliente vem, compra, eu tiro o pedido, entrego a caneta para ele e ele leva embora. Assim é com um estofado, assim é com um automóvel, assim é com uma cortina, assim é com um piso, assim é com qualquer coisa que já tem um produto pronto. Eu vou vender algo que já existe. Eu vou vender este fone de ouvido aqui. Muito bem, eu vou falar que ele tem não sei quantos decibéis que ele libera aqui, que ele tem um mini subwoofer dentro desse fone, ele tem também um cabo que ele consegue trabalhar com P2 estéreo, ele tem também um cabo reforçado. Eu vou dar aqui características de benefício que esse produto tem, mas o produto está aqui, ele já existe. Agora, eu tentando aplicar essas técnicas úteis, verdadeiras, íntegras no nosso segmento, tinha alguma coisa que não batia. Porque afinal de contas, como é que eu vou oferecer um produto que já existe e usar essas técnicas para um cliente de imobiliário planejado?